Voltando aqui para dar continuidade, como eu falei para vocês, vamos ver transporte de lipídios, galera. Vejam só, o corpo da gente é feito basicamente de água, então isso gera um problema com relação ao transporte de moléculas apolares, tá? E aí a gente precisa da ajuda, né, de moléculas especializadas em realizar esse transporte. São as chamadas, presta atenção nesse nomezinho aqui, ó. São as chamadas, vou botar de outra cor aqui para a gente destacar. São as chamadas lipoproteínas. Ramon, o que é uma lipoproteína? São moléculas de lipídios, ó. Tem uma membranazinha aqui, ó, cheio de proteínas. Cheio de proteína. Isso é uma lipoproteína. E essa composição do lipídio, essa membranazinha aqui, ela é feita de fosfolipídio. Então lembra que o fosfolipídio ela tem uma parte polar também, então isso vai facilitar o transporte. E aí aqui dentro ele vai carregar um monte de lipídio. Que lipídio? Gordura triglicerídeo, que é um tipo de glicerídeo, vai carregar colesterol, tá? E aí o que eu queria que você entendesse é o seguinte, Ramon, é só essa maneira da gente transportar lipídio no corpo, a gente só faz se tiver lipoproteínas. Existem alguns tipos de lipídios de cadeias mais curtas que eles são transportados por proteínas livres no nosso sangue, como por exemplo a albumina, tá? Uma das funções da albumina é justamente essa. Porém, a maioria dos lipídios, a grande maioria, depende dessas lipoproteínas. E aí você já deve ter ouvido falar em dois conceitozinhos importantes. O que é LDL e o que é HDL? Você já deve ter ido no médico, ele ter passado um hemograma ou um lipidograma para você e pedido a taxa de LDL e HDL. Ramon, o que danado é LDL, HDL? Antes de entender isso, eu preciso que você entenda o seguinte, veja, preste atenção, isso aqui é fundamental. Preste atenção. Se você pegar um copo de água e jogar óleo aqui dentro. Joguei óleo. Lembrar que óleo... Aí, botei por trás da TV. Aí fica difícil, né? Óleo é um tipo de lipídio. Mais especificamente é um glicerídeo. Esse óleo, ele afunda, ele faz uma mistura homogênea ou ele flutua? Ele fica aqui em cima. Por que ele fica aqui em cima? Porque o óleo ele tem uma baixa densidade, tá? O óleo ele tem uma baixa densidade. Na verdade, os lipídios em geral, eles têm baixa densidade. Então se liga nisso aqui. Isso aqui é básico para você entender e compreender o que eu vou falar aqui. Preste atenção. Quanto maior for a quantidade de lipídios, vai ficar pequeno aqui. Deixa eu arrumar um canto aqui. Vou botar aqui. Quanto maior for a quantidade de lipídios, ou a razão, lipídio-proteína, porque aqui eu estou falando de lipoproteínas, beleza? Eu estou falando de lipoproteína, então quanto maior for essa razão, significa que quanto mais lipídio eu tiver, lembra que lipídio tem uma baixa densidade, então quanto mais lipídio, maior ou menor a densidade? Menor é a densidade. Beleza? Aí eu tenho duas lipoproteínas. Isso aqui, na verdade, esse L aqui significa lipoproteína. Isso aqui é lipoproteína. Isso aqui é uma sigla em inglês, que é uma aula poliglota, então preste atenção. LDL é o Low Density Lipoprotein. Olha que coisa linda. O que é low? Baixa densidade. São lipoproteínas de baixa densidade. E aqui é o High Density Lipoprotein, ou seja, lipoproteínas de alta densidade. Aí eu pergunto para vocês, se isso aqui é de baixa densidade, significa que aqui eu tenho pouco ou muito lipídio? Vai. Estou esperando. Não, quem disse pouco, errou, galera. Eu acabei de dizer que quanto menor for a densidade, maior a quantidade de lipídio. Então, se eu estou dizendo aqui que é low dense, significa que aqui dentro eu tenho muito lipídio, muito lipídio. Que lipídio é esse, Ramon? Eu posso ter aqui triglicerídeo, que a gente representa dessa forma, TAG, é o triacilglicerol. Eu tenho aqui muito, vou botar de outra cor,
Tá de vermelhinho. Eu tenho muito colesterol. Então veja que esse cara, colesterol. Veja que esse cara tem uma baixa densidade, porque tem muito lipídio aqui dentro. E o high dense é de alta densidade. Ou seja, para eu ter uma alta densidade, eu tenho que ter uma baixa quantidade de lipídios. Então aqui eu tenho uma quantidade bem inferior de lipídios. A pergunta é, qual desses vai ter mais dificuldade de ser transportado, de baixa ou de alta densidade? Claro que é o de baixa densidade. Como o sangue da gente é feito basicamente de água, então significa que aqui na corrente sanguínea eu tenho uma densidade comparada com o do lipídio elevada. Então esse lipídio ele vai ter dificuldade de ser transportado aqui. Ramon, e essa dificuldade interfere em quê? Interfere que quando essa bolinha estiver passando por aqui, deixa eu pegar o verdinho novamente. Quando essa bolinha estiver passando por aqui, ó, ele começa a se acumular, se acumular e vai diminuindo o calibre do vaso. Isso aqui começa a se oxidar, se calcificar, ficar duro. E essa estruturazinha aqui tem um nomezinho para isso, ó, é chamada de placa de ateroma. Placa de ateroma. Ramon, o que é essa placa de ateroma? É uma placa de gordura que se solidificou, se calcificou e entupiu aqui o vaso, diminuiu o calibre. Aí você imagina, o sangue está passando aqui com uma pressão. Essa pressão que está sendo passada aqui vai aumentar ou diminuir com a diminuição desse calibre? A pressão aumenta. Aí tem vasos que não suportam e aí esses vasos estouram. Quando esses vasos estouram, estourou o vaso, não aguentou a pressão, é hemorragia. Se for no coração, como eu disse, parabéns, um infarto no miocárdio. Se for na cabeça, um AVC, um acidente vascular cerebral. Na maioria das vezes, não na maioria, mas em muitos casos, isso é reversível. Em outros, a pessoa ou fica com sequelas, ou então a pessoa acaba sendo levada a óbito. Inclusive, galera, entre as doenças que mais matam no mundo estão as doenças cardiovasculares, ou seja, doenças associadas principalmente à alimentação ou à má alimentação, levando a quadros como esse que a gente chama de aterosclerose, que é a placa de ateroma nos vasos. Beleza? Tranquilo? E para a gente encerrar, as funções de lipídios. Tá aqui essa figurazinha, ó. O LDL, importante isso. O LDL, ele está entupindo. E o HDL, ele ajuda a desentupir. Como ele tem uma alta densidade, então ele ajuda, o LDL entupiu e o HDL que está passando aqui mais livremente, ele bate num LDL desse, numa bolinha dessa de LDL e acaba tirando, desobstruindo. Por isso que a gente chama o LDL de ruim, o colesterol ruim, e o HDL a gente chama de bom, o colesterol bom. Só que você já sabe que nem LDL nem HDL é colesterol, são lipoproteínas que transportam lipídios, entre eles o colesterol. Beleza? Ruim e bom são, na verdade, termos usuais associados a... Ramon, quer dizer que não é bom a gente ter LDL? Não, a gente tem que ter LDL, só que a gente não pode ter em grande quantidade. Ramon, quer dizer que eu preciso ter muito HDL? Não, a gente precisa ter na quantidade exata. Os dois são importantes, o problema está novamente aí na dosagem, beleza? Então, para não esquecer, como é que a gente chamaria, como é que o Cebolinha falaria ruim? Luim. O que é luim? É ruim. Aí L de luim, olha. Pegaram essa? Forçação de barra, mas funciona, viu? É o ruim. Ou então você pode pensar assim, ó, esse não é o ruim, esse não é o quintope, esse é o que vai destruir o cara. Então, ó, logo Deus leva. Olha que maravilha. Beleza? Tranquilo? E para a gente finalizar, as funções dos lipídios. Função energética, a gente armazena, a gente estoca energia. Na verdade, é a melhor maneira da gente estocar energia na forma de lipídios. Por quê? Porque são moléculas de cadeia longa. Então, se você, por exemplo, a gente viu na aula de carboidratos que a nossa reserva energética de carboidratos é o glicogênio. Mas se você compara glicogênio e lipídios, os lipídios são mais eficientes. Por quê? Por grama, essas cadeias carbônicas elas conseguem estocar mais energia. Então, por exemplo, uma ave migratória, um maratonista, por exemplo, ele precisa desses estoques, né, de lipídios para garantir
o uso dessa substância a longo prazo. Então, a ave migratória, por exemplo, se ela tivesse que estocar lipídio ou glicogênio para sustentar essa migração, que dura aí meses, na maioria das vezes, o que iria acontecer? Ela ia precisar de tanto glicogênio que ia ficar pesada e não ia conseguir voar. Então, o ácido graxo, os lipídios, são as melhores maneiras que a gente tem para estocar. Ramon, é a fonte que a gente usa imediatamente? Não. É a nossa segunda fonte, que a gente usa de forma mais rápida, até porque é mais fácil quebrar, é o glicogênio, beleza? Ela é impermeabilizante, falamos dos cerídeos, né? Falamos da cera. A cera do ouvido, por exemplo, ela é impermeabilizante, ela impede que a água entre. Então, por isso que é importante você manter uma quantidade de cera. A gente bota o cotonete lá dentro para arrancar tudo, aí vai até destruir o tímpano, vai morrer. Síntese de vitaminas. A gente viu vitamina D, falei de vitamina A associada aqui ao beta-caroteno. Síntese de hormônio, falei de testosterona, progesterona, né? São hormônios esteroides. Estrutural, falei de membrana, né, dos fosfolipídios, falei também dos esteroides, do colesterol na membrana, então também tem função estrutural. Isolante térmico, diz para mim, vai, quem é que sente mais frio, um magrinho ou um gordinho? O magrinho sente mais frio, por quê? Porque o gordinho ele tem uma camada de lipídio extra a mais aí, que funciona como se fosse um cobertor. Pensa no urso polar, por que ele é gordinho? Porque ele tem uma camada de gordura espessa para suportar aquele frio. Tá? O magrinho, ele transpira, o gordinho, ele transpira muito mais, porque ele sente mais calor. Ficou claro isso? Isolante elétrico quer dizer que o gordinho, ele pode vir aqui e botar o dedo na tomada e, vai morrer, e não vai morrer? Claro que eu não estou dizendo isso. O isolante elétrico, quando eu falo isso, e aí a gente tem que pensar numa célulazinha quando eu falo disso daí. Existe uma célula, galera, que é chamada de neurônio, que ela tem aqui assim, ó, uma estrutura chamada de axônio. Esse prolongamento é chamado de axônio. E esse axônio, ele tem uma gordura chamada de bainha de mielina. O impulso nervoso, se não tivesse essa bainha de mielina, ele ia andar assim, ó. Ele ia passar assim, ó. Com a bainha de mielina, que é gordura, que é um isolante elétrico, lembra que o impulso nervoso ele é elétrico, a eletricidade que passa por aqui. Aí, como ele não gosta, ele isola, o impulso faz isso, ó. Puf, pula, salta. Então, em vez de ele ir caminhando assim, ele vai, ó, ele vai saltando, isso acelera o processo de propagação do impulso nervoso. E por fim, síntese de sais biliares. Falei da bile, né? A bile também é importante para o processo digestório, certo? Também os lipídios podem estar associados à proteção, né? Por exemplo, pega novamente, vai, um magrinho e um gordinho. Pega um magrinho e dá um murro na barriga dele. A tua mão vai entrar, vai sair do outro lado, quando puxar o magrinho morre. Agora pega o gordinho e faz isso. Quando você fizer isso, a barriga dele vai fagocitar, vai lhe englobar, vai lhe abraçar e depois ele vai lhe jogar contra a parede e quem vai morrer é você. Ou seja, o gordinho, a gordura acaba também protegendo contra pancadas, contra choques mecânicos. Isso é lipídio, isso é Ramon Gadelha. Dando continuidade aqui, galera, agora o último bloco de lipídios, dessa vez vamos entender como é que lipídios vêm caindo nos vestibulares. Primeira questão que eu trouxe para vocês é uma questão da PUC, tá? Do Paraná, em 2017. Leia o texto a seguir. Doenças cardiovasculares causam quase 30% das mortes no país. Olha quanto esse número é de fato elevado. Isso significa que mais de 1.000 pessoas faleceram, principalmente de infarto e acidente vascular cerebral, AVC. As doenças cardiovasculares são aquelas que afetam o coração e as artérias, como os já citados infarto e acidente vascular cerebral. E também arritmias cardíacas, isquemias e anginas. A principal característica das doenças cardiovasculares é a presença da aterosclerose. Galera, a aterosclerose é justamente essa plaquinha aqui, ó, é o acúmulo de placas de gordura nas artérias ao longo dos anos que impede a passagem do sangue, beleza? Dentre as principais causas da aterosclerose, destacam-se fatores genéticos, obesidade, sedentarismo, tabagismo, hipertensão e colesterol alto. Se for considerado isoladamente o fator colesterol, conclui-se que, galera, vamos lá, vamos relembrar aqui. Colesterol de baixa densidade e a lipoproteína de alta densidade. O ruim e o bom, beleza? Lembra desse conceitozinho aqui. O de baixa densidade porque eu tenho muito colesterol e o de alta densidade porque eu tenho uma quantidade menor de colesterol. Então são inversamente proporcionais, beleza? Aí a pergunta é,
Sobre esse fator colesterol, pode-se concluir que uma redução de HDL e um aumento de LDL, ou seja, reduzir o bom e aumentar o ruim, reduz o risco de infarto. Não, contrário, né? Aumenta o risco de infarto. A atividade física e ingestão de gorduras de origem vegetal. Galera, lembra que gordura vegetal é gordura hidrogenada. Ou seja, eu estou falando ali de gordura que foi saturada industrialmente. E ele está dizendo aqui que aumentam a quantidade de LDL, reduzindo o risco de infarto. Se eu aumento a quantidade de LDL, eu reduzo o risco de infarto? Não, a gente aumenta o risco de infarto. A alimentação equilibrada e atividade física reduzem o HDL. Reduz o que é bom? A alimentação equilibrada e atividade física? Não. Na verdade, aumenta o HDL. Letra D. Proporção de HDL e LDL não tem relação direta com a alimentação. Claro que tem. Claro que tem relação, sim, com a alimentação. É só alimentação, Ramon? Não. Existem fatores genéticos, mas a alimentação é um dos principais fatores nessa balança aí HDL e LDL. Letra E. Uma redução de HDL e um aumento de LDL aumentam o risco de infarto. Perfeito. Se eu reduzo HDL e aumento o LDL, ou seja, reduzo o bom e aumento o que é ruim, isso vai sim aumentar a chance de infarto. Então, gabarito, letra E. De para ficar em casa, beleza? Próxima questãozinha. PUC do Rio de Janeiro, 2017. Esterna paradísia, também conhecida como andorinha do Ártico, é uma ave migratória que percorre aproximadamente um número aqui que não está aqui, acabou cortando, a cada ano. Ou seja, ela vai migrar, vai percorrer grandes distâncias. A maior parte da energia requerida para uma ave realizar uma rota migratória de longa distância é armazenada sob a forma de quê, galera? A gente viu que a gente tem duas formas de armazenar, de estocar energia. Uma, carboidrato, glicogênio, e a outra, gordura. Aí eu pergunto, qual é a melhor forma de estocar energia pensando em processos migratórios? A gente viu que é sim gordura, tá? Gordura, pensando ali em grama por volume, ele consegue nos fornecer uma quantidade muito maior de energia comparado com o glicogênio, ok? Então o gabarito está aqui, letra B. E a última questãozinha que eu trago hoje é uma questão que caiu na Universidade Estadual do Ceará em 2019. Relacione corretamente as substâncias orgânicas com suas respectivas características, enumerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação. Podem ser classificados como mono, di e polissacarídeos. Quem é? 1 ou 2? Glicídio ou lipídio? Aqui seria o número 1, beleza? Podem ser classificados como glicerídeos, ceras, carotenóides, entre outros. A gente acabou de ver a classificação dos lipídios. Então, aqui, número 2. Os principais componentes de membranas celulares são a combinação de um glicerídeo com um grupo fosfato. Especificamente, galera, quem é glicerídeo com um grupo fosfato? Isso é um fosfolipídio, que é um lipídio, número 2. E exercem função plástica ou estrutural, além de função energética. Aqui, galera, aqui caberia tanto 1 quanto 2, tá? Porque existe sim carboidrato de função estrutural e também existe carboidrato de função plástica, de função energética, desculpa. E existe lipídios também com as mesmas funções. Só que por eliminação a gente fica com a letra C. 1, 2, 2, não teria outra opção a não ser a letra C, que o último sendo 1. Ou seja, esse último aqui foi um errozinho de quem produziu essa questão, né? Mas faz parte. O importante é a gente muitas vezes usar a inteligência para ir por eliminação e vendo aquilo que é mais coerente. No mais, galera, no mais, vamos embora. A gente está aqui produzindo intensamente para vocês, por vocês, e vai dar tudo certo. Daqui a pouco estaremos juntos e o nosso planejamento dará sequência. Então aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo em casa para serem extremamente produtivos e sair na frente de muita gente. Contem comigo, contem conosco, contem com todo mundo. Tamo junto nessa aí, beleza? Valeu! E aí, curtiu essa aula? Então não se esquece de deixar o seu comentário, dar o seu joinha e não se esqueça também de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Agora você já pode ir para a próxima aula.